Olá, amigos e irmãos em Cristo Jesus, boa noite, paz. Essa noite a gente vai fazer um estudo bem breve, cerca de 10, 15 minutos, vou tentar ser ainda mais breve, sobre escatologia bíblica, principalmente a escatologia ou das profecias que o nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 1 até o 28, ele fala para os seus discípulos no Monte das Oliveiras. No versículo 1, quando nós lemos, a palavra nos ensina que, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que a gente aprende com isso? Os discípulos ficam impressionados com a estrutura do templo, com a grandeza da religião na época, como a estrutura religiosa era forte, apesar do domínio romano, como todo aquele sistema religioso havia se corrompido. A gente está falando do versículo 24, digamos que seja no final dos 3 anos do seu ministério. Eles já haviam percebido que os fariseus, na verdade, tinham destruído o conceito religioso, a visão realmente da palavra, da forma que ela deveria ser. E o nosso Senhor Jesus mostra para eles que não ficaria naquele lugar pedra sobre pedra. Falar sobre isso é a mesma coisa dizer que toda a religião que era valorizada por aquelas pessoas acabaria. Por quê? A base do sacrifício, ou melhor, da religião judaica, era o sacrifício oferecido uma vez por ano pelo próprio sacerdote e pelo povo. E isso era uma prerrogativa, era uma responsabilidade da religião em oferecer para o povo o perdão dos pecados, uma boa consciência, enfim. Nós sabíamos que a religião estava totalmente corrompida, totalmente envolvida em conceitos humanos, sob o domínio de Roma já há alguns anos, umas centenas de anos, enfim. E o nosso Senhor Jesus diz que não sobraria pedra sobre pedra. A primeira coisa que ele nos ensina é que a importância do templo dentro do conceito da religião cristã não é o foco. O foco existe sim, o templo, a estrutura religiosa, existe a visão da igreja como nós temos hoje, como instituição, sim, mas não é o foco da vida, nem o foco de esperança da vida cristã. Então ele diz, vai tudo ter derribado, tudo isso vai acabar e não esperem muito que isso continue. O que é interessante que, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, imediatamente, eles associam a destruição do templo ao fim do mundo, quando na verdade aconteceria 40 anos depois, cerca de 40 anos depois. A destruição do templo seria, digamos assim, a justiça divina ou o juízo de Deus sobre o seu povo. Quando nosso Senhor Jesus diz o seguinte: daqui por diante não me verei mais, até que diga bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, Israel é abandonada, deixada de lado, claro, com a promessa de uma regeneração futura. No versículo de número 4, Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Eu vou fazer a leitura até o 14 e depois a gente vai vir falando sobre os assuntos para a gente não estender muito o vídeo. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é misto que tudo aconteça, mas ainda não será o fim. Porque, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e muitar-vos hão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos finalizar no versículo 15.
quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Enfim, essa profecia, existe até uma confusão por parte dos judeus, que quando existe a destruição de Jerusalém, os únicos que fugiram de Jerusalém foram os judeus cristãos, convertidos ao cristianismo. Inclusive as primeiras igrejas foram construídas exatamente depois desse período e instituídas bem próximos ali de Israel, de Jerusalém, porque eles compreenderam que a invasão do general Tito, 40 anos depois, seria em virtude dessa profecia, mas na verdade seria apenas o início dessa profecia, quando ele fala lá no versículo 2 que não sobraria pedra sobre pedra. A manifestação do juízo de Deus começou em 70 depois de Cristo e se finalizou, ou melhor, vai se finalizar. É um processo de 2000 anos que nós não temos como saber exatamente quando se finalizará. Podemos ter convicção de quando estará terminando, que é exatamente nesse momento do versículo 15, quando ele diz, quando pois vide que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, quem entenda. Ele está falando do anticristo, a manifestação do anticristo, que a partir desse momento a gente pode ligar o nosso relógio, que serão cerca de 3 anos e meio do período de governo de paz, de reestruturação do governo mundial e etc. E 3 anos e meio de perseguição. E diz na palavra que o Senhor dará poder para o anticristo para poder combater o povo de Deus e vencê-lo. Então existem aí alguns milenistas que acreditam que o arrebatamento acontecerá antes disso, mas se o anticristo terá poder para lutar contra o povo de Deus e vencê-lo, então significa que a gente vai estar aqui. Ou pelo menos o povo de Deus. Então, o meu intuito aqui é falar sobre os sinais. Será que a gente pode dizer com todo o nosso coração de que realmente estamos nos últimos dias? Sim, sem dúvida nenhuma. Primeiro grande motivo para isso. Se vocês forem ler aqui, vocês vão ver que muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Isso acontece já há 2000 anos. Só hoje, no mundo, existem cerca de 12 homens que acreditam ser Jesus Cristo e mulheres que acreditam também ser Jesus. Depois a gente vai ouvir falar, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso aconteça, mas ainda não é o fim. De 2000 anos para cá, só em 70 depois de Cristo, cerca de 100 mil, 200 mil pessoas morreram na invasão de Jerusalém. Foram 900 aldeias destruídas. O povo judeu praticamente acabou. Naquele período, houve um êxodo, um abandono do Estado de Israel, que só voltou a ser reconstituído, se eu não me engano, em 1948. E na última Segunda Guerra Mundial, na Grande Guerra, cerca de 80 milhões de seres humanos foram mortos, dentre eles 3,6 milhões de judeus, que quase foram exterminados da face da terra, que foram enviados para campos de concentração por Hitler e pelos seus compatriotas nazistas. Então, em todas as guerras mundiais, pelo que se contabilizaram, que é impossível, cerca de 1 bilhão de pessoas morreram em guerras, enfim, vítimas de guerra. Desse período, desse contexto, cerca de 60% a 70% das pessoas eram civis, não tinham nada a ver com a guerra. Depois o nosso Senhor Jesus vem falar sobre fome, e haverá fome. Fome é outro número interessante. Só hoje no mundo, 820 milhões de pessoas estão abaixo da linha de pobreza e passam fome. Só aqui no Brasil, 15 pessoas por dia morrem de fome. No planeta Terra, a cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome. É interessante a gente pensar sobre isso. Você conta até 4, alguém morreu. Conta até 4, alguém já morreu. Então, fome é um sinal que está muito claro para nós, que muitas pessoas estão preocupadas com o coronavírus, né? Que realmente tem sua importância, muita gente está morrendo, mas no Brasil, hoje, 15 pessoas morrem de fome por dia. 15. E o coronavírus, acho que matou 20, se não me engano. Não sei quantas pessoas morreram. Mas o pessoal está preocupado com a fome. Com o desemprego, isso vai aumentar.
E há pouco tempo, inclusive, a gente viu o governo federal liberando 1,2 trilhão de reais para os bancos. 1,2 trilhão de reais. Eu não sei o que é isso, não tem como a gente mensurar isso, mas é muito dinheiro, pessoal. E foi para os bancos. Aqui não se trata de uma crítica contra o governo, mas contra um ato político ou governamental do executivo. E ele fala sobre pestes. Pestes, não preciso nem falar. HN1, AIDS, câncer, hanseníase, enfim, desde o período, desde que o mundo é mundo existem pestes, mas as maiores peste negra que matou acho que 3,5 milhões de pessoas na época foi quase 1/3 do planeta Terra. Pestes, terremotos, cerca de 200 terremotos por ano, e isso vem aumentando 100% a cada ano. Em vários lugares, mas ainda não é o fim. E onde entregar para seres atormentados, matar fusão e seres odiados de toda a gente por causa do meu nome. Está aí uma situação que nós que vivemos aqui no Brasil não temos muita noção. Mas no ano de 2018, cerca de 4.900 pessoas foram mortas, perseguidas e mortas por serem cristãs. Não só protestantes, mas católicos, ortodoxos, enfim, foram mortos. E em 2019, cerca de 2.840, se não me engano, pessoas foram mortas pelo mesmo motivo. Milhares de igrejas no planeta foram destruídas, principalmente na África, por causa do Boko Haram e a expansão do islamismo. Então, se você acha que não existe a igreja perseguida, é porque você ainda não participa dela. Por se multiplicar a iniquidade, vamos voltar aqui então. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, traindo uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Isso aqui é interessante. Nessa situação de surto do coronavírus, uma coisa que me chamou muita atenção, pastores e líderes de uma forma geral do cristianismo, né, protestante no Brasil, entre outras culturas religiosas com caráter cristão, se dividiram completamente. Porque, enfim, uns preocupados com dinheiro, outros preocupados com coisa, enfim, todo mundo querendo se promover de alguma forma e se esqueceram da palavra. Então, o governo, claro, a gente tem que se obedecer, e diz na palavra que os governos, a estrutura governamental foi instituída por Deus, sob a autorização de Deus, sob o poder de Deus. O próprio Senhor Jesus se submeteu a isso. Quando foi enviado a Pôncio Pilatos, a palavra diz que ele fala: você não teria poder nenhum sobre mim se do Pai não viesse e fosse dado. Então, nós que somos homens comuns, simples, também devemos nos submeter ao governo, à autoridade instituída, mas daí nós perdemos o foco da nossa fé quando se trata de que Deus tem o poder de todas as coisas e de que tudo provém dele, sob determinação dele, até mesmo o seu juízo. Isso com certeza, como diz na palavra, pestes, isso é a aplicação do juízo de Deus sobre a face da terra, e nós sabemos que o intuito disso é para o arrependimento, não só do seu povo, mas também dos habitantes da terra. E a palavra no Apocalipse nos ensina que muitos passarão por flagelos, viverão flagelos, mas não se arrependerão. Enfim, para nós finalizarmos por aqui, e não entrarmos lá no finalzinho, quando fala do amor que se esfria por muitos, a gente vai tentar fazer 3 vídeos aí falando sobre isso, para, por fim, tentar entrar num estudo mais profundo da escatologia. Qual é o intuito desse vídeo? O intuito desse vídeo é falar sobre um assunto bem simples. A palavra de Deus expressa a vontade de Deus, manifesta a vontade de Deus. O intuito é nos ensinar o caminho, a direção que leva ao Senhor. O nosso Senhor Jesus diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Diz também que as Escrituras falam sobre ele, testificam sobre ele, e nos ensina que o Espírito Santo viria sobre esse propósito. E nós hoje estamos sobre essa dispensação, digamos assim,
sobre essa tutela do Espírito Santo em que nos direciona a conhecer a palavra e a vivê-la. O que eu quero dizer com isso? O que é importante nós sabermos? Que estamos nos últimos dias, os sinais já estão claros. Não tem para onde fugir. O propósito de Deus é de resgatar o seu povo num momento propício. Esse povo passará pela grande tribulação, viverá os princípios das dores e com certeza será isento de muita coisa, mas viverá também muita coisa. Isso tudo acontecerá sobre a vontade do Senhor. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte: tem muito pastor reformado, né, o pentecostal, enfim, tem todo tipo de visão aqui no Brasil. E gente que tem que fugir do vírus, outros que isso, que aquilo, etc. Eu queria estar de um texto que está em Apocalipse. Apocalipse, se eu não me engano, capítulo de número 15. Eu vou pegar aqui da outra Bíblia. Na NVT, o negócio está bem mais claro e mais simples. Em capítulo 13 de Apocalipse, versículo de número 9. Do 9 até o 10 somente. Diz o seguinte: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Deus determinou todas as coisas para o seu devido fim, até o ímpio para a calamidade, diz a palavra. A grande questão é: estamos sendo perseguidos, como Pedro diz, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para passarmos pelo fogo, sermos provados? Ou estamos brincando de ter uma vida cristã realmente comprometida com a palavra, uma vida de relacionamento com Deus, independentemente do que possa acontecer? O coronavírus me assusta, eu vou morrer, enfim. Será que não chegou o momento de nós refletirmos sobre isso? Sobre que propósito de nós estarmos aqui? Se Deus tem o controle de tudo, Ele é todo poderoso e soberano, não importa o que eu faça, eu sempre vou cair na seguinte questão: determinação. Se você estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Essa é o que a palavra de Deus nos ensina. O resto, amigo, Calvino, Wesley, enfim, todos esses pastores do nosso tempo, eu não sou ninguém. Quem sou eu? Mas que a gente possa refletir sobre isso. No tempo de Elias, o mundo estava afundado, tanto politicamente, religiosamente, dentro da corrupção, do pecado, da idolatria. E Deus levantou um desconhecido, alguém que não tinha antepassado, não tinha genealogia, para ser um homem de Deus. Eu espero que nós que somos igreja do Senhor não nos preocupemos em nem nos amarremos a questões ideológicas, a questões envolvendo sistemas religiosos, doutrinas humanas, mas a palavra do Senhor, o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos todos despertar para a verdade da forma que ela realmente é, a palavra do Senhor. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel até o fim. Então que a gente possa ficar com essa palavra, refletir sobre ela, vivê-la, se alimentar dela e ter uma vida de comunhão com o Senhor. Deus abençoe você, uma noite de muita paz, ou de dia, se você estiver vendo esse vídeo, não importa, mas que você, sobre todas as coisas, possa refletir sobre as verdades do Senhor.